Fala moçada, beleza? Milhomem de volta trazendo mais um tema de relevância do direito criminal para você, meu amigo, minha amiga, que estão fazendo concurso para as carreiras jurídicas. Se você quer ser promotor de justiça, juiz de direito, defensor público, delegado de polícia, você está no lugar certo. E o tema da nossa conversa de hoje é direito penal militar. Peraí, professor, direito penal militar? O direito penal militar é cobrado no edital dos concursos para as carreiras jurídicas, já que tão somente em 3 estados da Federação, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, existe uma justiça militar especializada. Nos outros estados, a exemplo do que faz o professor, a atividade junto à Justiça Militar é realizada pelos promotores de justiça e juízes militares estaduais em varas próprias, varas especializadas da Justiça Comum Estadual e não na Justiça Militar Estadual. É por essa razão que o tema guarda importância, porque pode muito bem ser cobrado na sua prova. E nós vamos fazer a análise do direito penal militar a partir do julgamento realizado de um conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça. Aliás, cuida-se do tema do último informativo de jurisprudência do STJ. Então, joga na tela, Batatinha. Olha lá. Análise do conflito de competência número 170-201 do Piauí do STJ. E a análise do caso envolveu a seguinte situação. A vítima e o réu, ambos policiais militares à época dos fatos, estavam fora de serviço quando iniciaram uma discussão no trânsito, tendo ela sido motivada por uma dúvida da vítima acerca da identificação do réu como policial militar. A situação é a de 2 pessoas que se envolvem num acidente de trânsito e se descobrem policiais militares. Um solicitou ao outro, me dê seus documentos para que eu possa tirar uma cópia, além, obviamente, das fotos do acidente, a fim de, imagino eu, buscar ressarcimento pelos danos causados. Nisso, o policial diz, eu não vou te dar documento, eu sou policial militar. E houve essa discussão, uma discussão daqui, uma discussão dali. O fato é que um dos envolvidos decidiu por bem encerrar esta celeuma disparando uma arma de fogo contra o outro, causando-lhe o óbito. E aí surge a dúvida de quem será a competência para o julgamento do crime doloso contra a vida. 2 policiais militares que envolvem-se numa contenda e um deles vem a óbito. A competência será da Justiça Militar Estadual ou a competência será do Tribunal do Júri, 2 varas especializadas, vara da Auditoria Militar e vara do Tribunal do Júri. Vamos ver como interpretar essa situação e encontrar a solução adequada que será apresentada pela análise do STJ e também pela análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então vamos a ela, joga na tela aí, Batatinha. Olha lá, nós começamos analisando a questão da competência da Justiça Militar Estadual para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A competência da Justiça Militar Estadual, ela é constitucional e você vai encontrar essa delimitação funcional da Justiça Militar Estadual no artigo 125, parágrafo 4º da Carta Magna, cuja redação é a seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Vem cá comigo, Batatinha, na 1. Eu poderia afirmar que a Justiça Militar Estadual não tem competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida? Se você respondeu sim, você errou. Ou como diz o meu filho mais novo, errou! Errou por quê? Porque a Justiça Militar Estadual tem sim competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Porém, dentro de uma situação especificamente prevista em lei, e a qual será objeto da nossa análise. Mas,
por excepcionalização própria da Constituição Federal, não poderá a Justiça Militar Estadual se incumbir da apuração da responsabilidade penal do militar estadual quando este pratica crime doloso contra a vida contra civil. Então, lembre-se, se um militar estadual, por exemplo, um policial militar, se encontra em operação numa comunidade e vem a causar a morte de um morador ou atentar contra a vida deste morador, comprovado o dolo de matar, o animus necandi, a competência não será da Justiça Militar Estadual. Quem analisará a responsabilidade penal deste policial militar será a vara do Tribunal do Júri, beleza? Então, já que você entende esta situação, fica fácil para que a gente analise a competência da Justiça Militar Estadual para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Joga na tela, Batatinha. Olha lá. Vamos passar a análise do Código Penal Militar. O Código Penal Militar define no seu artigo 9º o que são crimes militares. E nós vamos tratar especificamente dos crimes previstos no artigo 9º, inciso 2º e artigo 9º, inciso 3º do Código Penal Militar. A doutrina conceitua e classifica o crime militar em crime militar próprio e impróprio. Se bem que hoje nós podemos, a partir do advento da Lei nº 13.491 de 2017, trazer uma nova categoria, a dos crimes militares por equiparação, por semelhança ou crimes militares extravagantes. Isso porque a Lei 13.491, ela estendeu o conceito de crime militar. Agora considera-se crime militar não só aquele previsto com exclusividade no Código Penal Militar, por exemplo, o crime de deserção, que é classificado como crime militar próprio, mas também aquele que encontra previsão simultânea no Código Penal Militar e na legislação penal comum, e aí eu estarei a falar do crime militar impróprio, mas também daquele que não encontra previsão no Código Penal Militar, mas tão somente na legislação penal comum, seja no Código Penal, seja na legislação extravagante comum. E aí, nesse caso, eu terei o crime militar extravagante ou crime militar por equiparação. Assim, um policial militar ou um bombeiro militar, valendo-se da função pública por ele exercida para realizar, por exemplo, o crime definido como associação para o tráfico, será processado e eventualmente punido de acordo com a regra constante da Lei nº 11.343 de 2006, já que o Código Penal Militar, embora traga a previsão do tráfico de drogas, não traz a previsão para a associação para o tráfico. Pois bem, então, depois dessa breve recapitulação doutrinária acerca do conceito e classificação do crime militar, saiba que o artigo 9º, inciso 2º e 3º, que será objeto da nossa análise agora, trata dos crimes militares impróprios, portanto, da competência da Justiça Militar. Então, joga na tela aí, Batatinha. Olha só, artigo 9º, inciso 2º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados, a linha A, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. A situação seria aquela identificada, o caso em concreto, identificado no conflito de competência sob julgamento do Superior Tribunal de Justiça? Bom, é preciso que se esclareça que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento jurisprudencial no sentido de que a justiça militar não é a justiça dos militares, mas sim a justiça para os crimes militares. Assim, nem todo militar que comete um crime terá cometido um crime militar. Eu te dou um exemplo, crimes previstos na legislação penal comum e que se adequam à hipótese da Lei nº 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Estamos falando de violência doméstica. A violência doméstica praticada por um militar no interior da sua residência contra a sua companheira ou esposa poderá ser conceituado como crime militar? A resposta é não. Por quê? Não envolveu nem violação à disciplina, nem à hierarquia e nem atingiu os interesses da administração pública militar. Cuida-se, portanto, de crime comum e que deverá ser julgado pela vara especializada.
a vara ou o juizado especial de violência doméstica. No entanto, quando um militar comete um crime contra outro militar, ambos estando no exercício pleno da função pública e muitas das vezes no interior de estabelecimento sujeito à administração militar, por exemplo, um quartel, inequivocamente tal crime será considerado crime militar. Imagine a situação de uma praça, um sargento que fora punido pelo seu oficial imediato, seu superior hierárquico, e em razão do descontentamento com a aplicação da falta disciplinar, este sargento vem a disparar diversos projetis de arma de fogo com a arma pertencente à corporação contra o oficial que lhe aplicara a sanção disciplinar. Neste caso, inequivocamente, agora saiu de forma adequada, esse sargento terá cometido um crime doloso contra a vida. E este crime doloso contra a vida será da competência da Justiça Militar Estadual, entendeu? Então, a Justiça Militar Estadual tem sim competência para o julgamento de crime doloso contra a vida, contanto que tal crime seja praticado em uma das hipóteses elencadas no artigo 9º do Código Penal Militar. Lembrando que, se a vítima for civil, a hipótese não é de julgamento perante a Justiça Militar Estadual, mas sim perante a vara do Tribunal do Júri. E eu quero chamar a sua atenção para um fato. Nós estamos falando da competência da Justiça Militar Estadual. Por quê? Quando nós falamos na competência da Justiça Militar da União, a JMU, o artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar traz hipóteses onde o militar das Forças Armadas envolvido num conflito, por exemplo, com um soldado do tráfico numa comunidade, poderá vir a ter a sua responsabilidade penal analisada perante a Justiça Militar da União e não perante a vara do Tribunal do Júri. Mas isso é tema para nós conversarmos em outro vídeo. Eu prometo que eu volto para falar sobre a competência da Justiça Militar da União para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E aí falta nós analisarmos mais um dispositivo do Código Penal Militar, que é o artigo 9º, inciso 3º. Isso porque foram ambos analisados pelo ministro relator do conflito de competência lá no Superior Tribunal de Justiça. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá, estamos falando do artigo 9º, inciso 3º do Código Penal Militar. Consideram-se militares em tempo de paz, inciso 3º, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1º, como os do inciso 2º. Casos. A linha D, que nos interessa, tá? A linha A e a linha D. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. A linha D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal superior. Nós estamos analisando o artigo 9º, inciso 3º. Houve um pequeno erro aqui na construção, já que essa linha A não corresponde ao inciso 3º, então você corta ela para mim, tá bom? Deixa eu cortar aqui rapidinho, joga na tela aí, Batatinha. Esquece essa aqui, ó. Deixa eu chamar aqui a minha canetinha. Esquece esse aqui, tá bom? Beleza, profs. Então a gente fica só com a linha D, para ficar esclarecido já de uma vez por todas e não haver problemas na compreensão. Como você pode perceber, crimes militares podem ser praticados por militares da ativa, né, aqueles que estão em plena atividade, no exercício pleno da função pública, mas podem também ser praticados por militares em situação de inatividade, aqueles que foram colocados na reserva ou eventualmente até mesmo reformados, podendo também o crime militar ser praticado por civis. Porém, eu devo chamar a sua atenção que a responsabilidade penal de civis pela prática de crimes militares, ela é de competência exclusiva, a análise dessa responsabilidade é de competência exclusiva da Justiça Militar da União. A Justiça Militar Estadual não tem competência para o julgamento de civis pela prática de crimes militares. Entenderam? Estamos compreendidos? Ótimo! Então, a hipótese também seria de análise ou aplicação do inciso 3º, o caso que nós analisamos no conflito de competência, e se o militar
aquele que atirou contra o outro, fosse da reserva, nós estaríamos diante de uma situação que atrairia a competência da Justiça Militar estadual. É justamente esse o tema que nós vamos analisar agora, a partir dos julgados do próprio STJ e também do TJDF, onde você vai ver que a solução ela envolve a análise da função exercida pela vítima no momento da prática da conduta delitiva, bem como a função exercida pelo autor da conduta proibida no momento da realização do ato de execução que encontra definição no Código Penal Militar ou no Código Penal Comum como crime. Vamos lá? Vamos dar uma olhada. Joga na tela, Batatinha. Muito bem. É a jurisprudência, começando pela jurisprudência do STJ. Conflito de competência número 170-201 do Piauí, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, que foi julgado agora em 11 de março de 2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 17 de março de 2020. Compete à Justiça Comum, Tribunal do Júri, o julgamento de homicídio praticado por militar contra outro, quando ambos estejam fora do serviço ou da função no momento do crime. Vem cá comigo na Batatinha. O ministro Sebastião entendeu que a hipótese de crime praticado por um militar contra outro em razão de uma discussão no trânsito não atrairia a competência da Justiça Militar Estadual. Primeiro porque aquele que disparou a arma de fogo não o fez no exercício da função, estava de folga. E a motivação foi uma motivação que não toca ou interessa aos interesses da administração pública militar, nem fora violada qualquer regra de hierarquia ou disciplina, que são princípios norteadores basilares da atividade militar. Nesse caso, portanto, analisado no conflito de competência lá do Piauí, firmou-se a competência da vara do Tribunal do Júri e não da Justiça Militar Estadual para a apuração da responsabilidade do militar responsável pela morte de um seu colega de farda. Essa situação é uma situação que já fora analisada também pelo Tribunal de Justiça do DF, que traz de maneira bastante completa a análise do caso e a aplicação da lei ao caso concreto, o que vai facilitar sobremaneira a compreensão do tema por você, meu amigo, minha amiga. Então, vamos a ele. A análise do julgado do Tribunal de Justiça do DF. Joga na tela aí, Batatinha. Boa, garoto. Olha lá. Penal militar e processual penal militar, recurso em sentido estrito, tentativa de homicídio, crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa, situação em que ambos encontram-se de folga, à paisana, em local fora da administração militar, desavença por motivos particulares, ausência de ofensa à instituição ou à função militar, competência do Tribunal do Júri. Cuida-se do acórdão em recurso em sentido estrito, número 611394. A competência do foro castrense, para você que não sabe o que é o foro castrense ou a justiça castrense, nós estamos nos referindo à competência da justiça militar, tá bom? Então agora você já sabe, toda vez que aparecer na doutrina, na jurisprudência, essa referência à legislação castrense, à justiça castrense, você sabe que se está fazendo referência à justiça ou à legislação penal militar. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. A competência do foro castrense deve se ater à esfera de exceção, impondo-se em razão do concreto atentado à ordem, à organização das forças auxiliares. No caso, o desembargador relator faz referência à Polícia Militar Estadual e ao Corpo de Bombeiros Militar Estadual, tá bom? Joga na tela aí, Batatinha. À sua segurança e ao interesse militar. Nas hipóteses ou na hipótese dos autos, não se configura qualquer ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo direito militar, porquanto a tentativa de homicídio ocorreu por desavença particular, quando réu e vítima encontravam-se de folga e em local distante da administração militar, sendo que ambos, inclusive, desconheciam a condição de militar do oponente, devendo assim o fato ser julgado pelo Tribunal do Júri. Ficou claro?
Pois bem, para que se possa atrair a competência da Justiça Militar Estadual para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, é necessário que se identifique uma das hipóteses de tipicidade indireta do artigo 9º do Código Penal Militar. Então, eu devo pegar o tipo penal do artigo 121 e verificar se ele se enquadra, se adequa a uma das hipóteses previstas nos artigos ou no artigo 9º, inciso 2º ou 3º do Código Penal Militar. Se não houver este enquadramento perfeito, isso significa que o crime não é um crime da competência da Justiça Militar, mas sim um crime da competência, em se tratando de crime doloso contra a vida, do Tribunal do Júri. Beleza? Mas antes de nós nos despedirmos, um recado, joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Se você ainda não acompanha o Milhomem nas redes sociais, está perdendo tempo. Vai lá no Instagram, @prof.flaviomilhomem, no Facebook, Professor Flávio Milhomem, no YouTube, assina o canal do Professor Flávio Milhomem, marca o sininho para que você seja sempre avisado de novos conteúdos. E se você tem alguma dúvida, vem cá comigo na 2, Batatinha, eu terei o maior prazer em ajudá-lo e ajudá-la, seja ela de direito penal, processo penal, penal militar, processo penal militar ou criminologia. Manda um e-mail para o atendimento@professorflaviomilhomem.com.br. Eu repito, atendimento@professorflaviomilhomem.com.br. Vem cá comigo na Batatinha. Bom, se você gostou da aula, do tema dessa nossa conversa, competência da Justiça Militar Estadual, saiba que eu escrevi um artigo trazendo justamente todo esse conteúdo que nós discutimos agora nessa nossa conversa. E peraí que apagou aqui o Milhomem, e o Milhomem não pode ficar apagado. Vai ficar apagado mesmo, depois a gente resolve isso. E você pode ter acesso a esse artigo lá no site do Professor Flávio Milhomem. É o www.professorflaviomilhomem.com.br. E olha só, quando você acessar o site do Professor Flávio Milhomem, você vai se deparar com um pop-up. O que é um pop-up? É uma telinha que vai aparecer, pipocar na sua frente. Essa telinha que vai pipocar na sua frente é o curso de atualização no pacote anticrime inteiramente gratuito para você, meu amigo, minha amiga, que estão se preparando para as carreiras jurídicas. Curso de atualização no pacote anticrime em Direito Penal e Processo Penal, feito por meio da resolução de questões inéditas, questões que certamente serão cobradas nos próximos concursos, inclusive no concurso para delegado de polícia da Polícia Civil do Paraná. Então basta que você se inscreva e você terá acesso às aulas e também a um e-book produzido com o conteúdo, as questões, a doutrina e a jurisprudência utilizadas para a resolução destas mesmas questões. Tenho absoluta certeza que você vai aproveitar e saiba que se deu certo para mim, vai dar certo para você. Fique em casa e tenha a esperança de que em breve, logo logo, nós retomaremos a nossa rotina e você poderá realizar o seu sonho, que é o sonho da aprovação no concurso público. Um abraço do Milhomem e até a próxima. Valeu!